ela é bem, como eu poderia dizer assim, participativa, de tal forma que eu vou te explicando umas coisas e te pedindo para fazer outras já, tá? Beleza. Então, vamos começar de leve aqui, né? Derivada de uma constante. Bem, acabei de te dizer que derivada é uma taxa de variação, né? O cálculo de uma taxa de variação, certo? Então, qual seria a taxa de variação de algo constante? Bem, seria zero, né? Por Uhum. isso que a derivada de uma constante é zero, beleza? Certo, porque não varia. Exato. Daí Beleza. tem toda a explicação teórica do porquê, mas na derivada a gente tem que decorar muita coisa, cara. Então eu recomendo aí que você decore, beleza? Uhum. Decore isso aí que eu acabei de falar, muito bem. Tem mais outras coisitas aí pra você decorar. Por exemplo, a regra da potência. Essa aqui é a que você vai mais utilizar na sua vida, pode ter certeza. Então, se tu tens um x na n, né, a derivada disso vai ser n x na n menos 1. Né? Então, por isso que no Brasil aqui a gente chama isso de regra do tombo, que de fato parece que o número cai, né? Uhum. Então o número caiu aqui, que estava em cima foi para baixo, né? Onde era n em cima, foi para baixo. E em cima fica n menos 1. Então é um exemplo aqui. Por exemplo, x elevado a 7. O 7 é o n. Então n cai, 7 menos 1 em cima, certo? Ah, entendi. Certo. É assim que funciona essa parada aí. E obviamente, né, o mesmo vai funcionar com x. Ah, mas não tem número em cima. Tem sim. Em cima do x aqui tem um escondido, certo? Uhum. Isso a gente não coloca porque é meio feio. Meio inútil, na real. Certo. Sim, muitas vezes é inútil, outras vezes é só feio mesmo. Então, maravilha. Daí o que que acontece? Cai um, vai ficar 1 elevado a x na 1 menos 1. Aí quanto que é 1 menos 1? Né? 1 menos 1 é zero. Certo. Então vai ficar x elevado a zero. Bem, e a gente sabe que x elevado a zero, ou melhor, qualquer coisa elevada a zero é 1, certo? Então vai ficar 1 vezes 1, que é 1, por isso que deu 1 aqui. Então veja que toda essa explicação demandou aí um tempo, de tal forma que você simplesmente decore que a derivada do x é 1, beleza? Beleza. Ótimo. Dito isto, continuemos. Derivada do produto por uma constante. Ou melhor, derivada do produto de uma constante por uma função. Ou seja, tem uma constante, tem uma coisa que depende de x. Beleza? Então olha só o que acontece. A constante ela é ignorada. E tu faz só a derivada da função mesmo. Então vai ficar c aqui, derivada da função multiplicando. Muito bem. Vamos ver um exemplo. Então aqui tem uma função, quero saber quem é a derivada. A constante fica ali tranquila. Vai o 4 pela regra do tombo. 4 vezes 3 é 12, certo? Certo. E 4 menos em 1, aí cima fica 4 3 em menos 1, cima. que é 3. Exatamente. Entendi. Muito bem. Então, Esse F com esse símbolozinho aí do lado esse significa símbolo, que é derivada, né? essa coisinha, uma derivada, é a mesma que aparece aí na tua lista. Certo, beleza. Muito bem. Ah, show de bola. E temos uma outra regrinha aqui super legal, que é a seguinte: a derivada da soma é a soma das derivadas. Em outras palavras, você pode fazer. ah, em outras palavras, você pode fazer. Estava querendo espirrar aqui, mas você pode quebrar, né, as derivadas, você pode fazer as contas separadamente. Uhum. Beleza? Beleza. Muito bem. Ou seja, né, você vai ter um trabalho menor, porque vai fazer as coisas aos poucos. Isso costuma facilitar a nossa vida. Muito bem. Você realmente não sabe absolutamente nada, cara. Porque aquela derivada que eu te passei aqui é uma das coisas mais fáceis que tem para resolver no cálculo, né? Certo. Não é um pouco perigoso você vir para uma aula assim, sem saber nada, cara. Na próxima, por favor, venha com alguns exercícios tentados, etc. Por exemplo, uma coisa que eu sempre pergunto aos meus alunos é: esse exercício aqui, eles conseguiriam fazer? Uhum. Uns já vêm para a aula sabendo ele.
Outros não. Mas com a minha explicação eles pegam. Vamos ver o seu caso, né? Então, veja que aqui tem constante, raiz, etc. Bem, primeira coisa que a gente pode tomar aqui, se a gente quer derivar isso, é indicar que nós vamos derivar isso, né? Com o apóstrofe. Uhum. E, bem, você pode também indicar que vai fazer aqui separadamente, certo? Certo. É o que eu estava a lhe ensinar, não é mesmo? Uhum. Bem, então, com isso em mente, né, vamos fazer a derivada de cada terminho separado, é um problema a menos. Porque, por exemplo, esse cara aqui, você já sabe, constante sozinha. Derivada de constante sozinha é zero, right? Beleza. Então tá aí o zero. E esse cara aqui tem uma constante multiplicando e uma função dependente de x. Então, o que Certo. vai rolar? Vamos fazer a derivada só da função dependente de x. Depois, multiplica-se, né, pelo 3. Muito bem. E, finalmente, né, este cara, que parece muito difícil, mas na realidade ele é igual a esse. Identicamente igual. Como é que vai funcionar? Veja. Essa raiz, lá no nono ano, oitavo ano da escolinha, a gente aprende uma coisa sobre ela. A gente aprende que ela pode ser escrita como uma potência fracionária. Beleza? Certo. Então, é isso que está pegando aqui, potência fracionária. Nós pegamos a raiz cúbica de x e transformamos na potência fracionária que a representa. Note que isso não tem absolutamente nada a ver com cálculo, né? Nós estamos simplesmente usando uma regra que a gente já aprendeu lá na escola. Uhum. Então, beleza, daí agora a gente vai derivar. Bora derivar. Daí como é que vai ficar? Bem, de novo, né? Cai o 1/3 pelo tombo, 1/3 menos 1 em cima. Beleza? Uhum. Cai o 2 pela regra do tombo, 2 menos 1 em cima. O zero já nem mais aparece. Daí, esse mano aqui vai ficar 6, x elevado a 1x. Então tá aqui o 6x, que representa a simplificação disso aqui. Beleza? Certo. Right. E, finalmente, né? Isto. Bem, 6 vezes 1/3 é 2. Né? Que vai ficar na Uhum. prática 6 dividido por 3. E 1/3 menos 1 é a mesma coisa que 1/3 menos 3/3. Ok? Porque 1 é 3/3. Né? Se você colocar 3 dividido por 3 não vai dar 1? Uhum. Isso, mas eu falo isso para que nós entendamos de uma forma mais rápida essa subtração. Uma vez que para fazer subtração de frações, os denominadores têm que ser iguais. Então, 1/3 menos 3/3 vai dar menos 2/3, certo? Certo. Por isso que foi aqui para baixo, né? Porque também é uma coisa que a gente aprende lá na oitava série, que quando nós temos um expoente negativo, ele pode ir para a parte de baixo trocando o seu sinal, beleza? Beleza. Muito bem. Então tá aí, né? Ficou desse jeito. Tá bom? Então tá aí um exemplinho. Eu vou copiar esse exemplinho, mandar para você no Zap. Vou fazer um exemplinho agora. Muito bem. Então, a minha função de x é igual a 3 raiz cúbica de x ao quadrado menos 2x ao cubo mais a letra. Certo. Bem, nós queremos derivar isso aqui. Então a gente já sabe que dá para pegar todo mundo e derivar separadamente. Muito bem. A questão agora é usar as regras aos poucos. Por exemplo, esse 3 vai para fora. Uhum. Importante. Que vai multiplicar essa função aqui. Eu já vou escrever como uma potência fracionária.
ou seja, 2 beleza. terços, pela regrinha lá da escolinha, Uhum, ok? Aqui também, vou derivar só o x ao cubo. E aqui vai dar zero. Ah, mas não é uma letra? É. Só que a letra que está sendo derivada aqui é o x, não o a. Então o a é uma constante em relação ao x, beleza? beleza. É um valor que não muda em relação ao que está sendo derivado. Certo. Muito bem. Então, bem, como é que vai ser aqui? 2 terços, x nas 2 terços, menos um, regra do tombo. Aqui mesma coisa, cai o 3, 3 menos um, beleza? Uhum, Bem, esse 3 cortar com o 3, sobra o 2, vai ficar x, 2 terços menos 3 terços. Vou fazer bem aos poucos. Aqui fica 6, x ao quadrado. Bem, quanto que é 2 terços menos 3 terços? É menos um terço. Isso aqui já vale como resposta, tá? Eu, particularmente, prefiro dessa forma, tá bom? beleza. Então, tá bom, fiz uma conta aqui. Agora eu vou te mandar uma outra, ok? Uhum, Quero que você faça essa conta. Eu vou te mandar isso que eu fiz de exemplo e vou no banheiro, porque eu não gosto dos alunos me perguntando, tá certo, tá errado, professor? Na hora da prova não vai ter eu para dizer se vocês estão no caminho certo, entendeu? beleza. Então, sente um pouco a pressão aí, velho. E boa sorte aí. Pode usar as coisas que eu te mandei como exemplo, tá bom? Já volto. Show. Rapidinho.
Voltei, mano. Como é que vai a continha? Ah, cara, eu acho que eu acertei aqui. Mande a foto, então. Deixa eu te mandar. Se a sua escrita está ridícula, Não, você pode ficar reescreva. tranquilo que tá bom Ah, aqui. então tá bom. Ah, digital, bonitinho. Assim, Miss Good. Tá certo? Tá assim. Fechou. Parabéns. Tirando o fato que você fez ao contrário, né? Você começou de baixo para cima, mas tá tudo certo. Você tem que indicar também, né, que o que você está obtendo é uma derivada, né? Você deveria ter escrito aqui F' igual, entendeu? Ah, é verdade. Não existe conta de matemática sem um igual. Põe isso na cabeça. Beleza. Bem. Então tá bom, parece que você pegou rápido e a parada. Vamos para a regra do produto, então, que é quando você observa a multiplicação de duas funções, que é o caso aqui desse exemplo, né? Então, se tem uma função f, uma função g, como é que fica a derivada disto? Fica da seguinte forma: derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal, tá vendo? Ah, certo. Isso. Deriva, copia, copia, deriva. Exatamente. Fechou. Exatamente. Deixa eu só apertar um negócio aqui no meu microfone, só um instante. Tranquilo. Opa, testando, testando. Tá me ouvindo? Ah, né? Tô te ouvindo. Beleza. Caramba, tô meio mal. Bem, então tá bom. Então nós temos essa regra, né? Você pode anotá-la. Bem, por favor, anote, né? Uhum. Bate um printzão aí no seu tablet. Muito bem. E vamos ver ela na prática aqui, veja só. Você observa uma função que é claramente a multiplicação de duas funções, né? X Uhum. quadrado vezes raiz de x. Muito bem. Como é que vai ficar a derivada? Veja só, a derivada da primeira vezes a segunda normal mais a derivada da segunda, já foi transformada aqui em potência fracionária, né? Uhum. Vezes a primeira normal. E pronto, acabou o BO. Daí você faz aqui, derivadinho, 2x vezes bagulhetes. E a derivada desse cara aqui cai um meio, x ao meio menos 1, que dá menos um meio, jogou para baixo, ficou desse jeito, tá? Beleza. Ele. Note que ele quis simplificar. Por incrível que pareça, isso aqui se simplifica e fica desse jeito, né? Note também que isso aqui já vale como resposta certa. Uma vez que você derivou, né, já tá certo. Né? Tá. Bem, outra coisa, né? Nesse caso em especial, né, você tem duas funções de mesma base, né? E lá no oitavo ano também a gente aprendeu que multiplicação de bases iguais somam seus expoentes. Então, uma coisa que ele fez aqui foi somar os expoentes aqui, veja só. É a soma de quadrado com meio dá 5 meios. Uhum. Beleza. Daí, você pode derivar isso aqui e a princípio é para dar a mesma resposta. Então, derivou aqui pela regra do tombo e deu a mesma resposta, tá vendo? Então, a questão é que você tem que se adaptar
né, àquilo que for mais interessante no seu caso, beleza? Beleza. Então, vai depender aí, né, do que for mais interessante. Muito bem, eu vou fazer uma conta agora, tá? Tá. Em multiplicação. Então, né, digamos que a gente tivesse essa funçãozinha aqui. Você tem duas formas de fazer. Ou pela regra do produto, né, que foi o que eu te expliquei agora, ou usando um pouco de matemática básica e fazer a multiplicação distributiva. Lembra do chuveirinho? Sim. Você pode fazer o chuveirinho aqui também, não tem problema. Mas note que esse chuveirinho seria longuíssimo, não é mesmo? Sim, sim. Então talvez seja mais inteligente fazer pela regra do produto, né? Vamos fazer pela regra do produto. Então a regra do produto ela diz o seguinte: se você tem uma função que é a multiplicação de duas funções, a derivada vai ser a derivada a derivada da primeira vezes a segunda normal mais a derivada da segunda vezes a primeira normal, right? Beleza. Sendo assim, vamos fazer passo a passo, né? Quem que é a primeira? A primeira, no nosso caso, é x ao quadrado mais x mais um. Quem que é a derivada disso? Agora você já consegue fazer isso meio de cabeça, né? A primeira é 2x, Uhum. a segunda é um e depois zero, né? Isso. Muito bem. H. H, x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais um. Quem que é a derivada? Diz aí pra mim quem que é a derivada, por favor. Aí vai ser x. Não. Aí vai ser 3x elevado a 2 Uhum. mais 2x mais um mais zero. Isso. Muito bem. E uma vez que a gente fez essas pecinhas, é só pôr elas no lugar agora. Então tá Beleza. aqui a derivada da primeira, vezes a segunda normal, mais derivada da segunda, vezes a primeira normal. Certo. Aí pronto, tá derivado. Uhum. Aí surge a dúvida. Senhor, eu tenho que fazer a multiplicação? Ah, não, você não Isso precisa daí já fazer a seria multiplicação. a resposta certa. Já estaria certo porque você já derivou, entendeu? Certo. Beleza. Você pode simplificar, né? Mas isso às vezes é um problema, uma vez que você pode errar na simplificação, certo? Uhum. Então aqui, meio que, há mais chance de estar certo. Melhor na segurança, então. Melhor na segurança, exatamente. Então, agora, eu vou pôr uma para você fazer. Tá? Pi não, 2π. 2π ao quadrado. Vezes a raiz sétima de x à quinta. Beleza? Certo. Vou de novo mandar para ti o que foi feito. Você já anotou a regra, tá ótimo. E No gostaria que caso, você quando, diga. quando a constante é multiplicada, assim, ainda dá. Porque ela é igual a zero, né? Então continua dando zero. Você falou o nome dela aí, constante. Vai derivar uma coisa constante, vai dar zero. Beleza? Certo. Beleza. Dependendo se ela Então for bonita, se ela for feia. o 2π ali, elevado a 2 daria zero. Uhum. Fechou. Deixa eu pegar aqui para fazer, copiar.
Aí, terminei aqui, vou te mandar. Beleza. Cadê? Aí, te mandei. Você chamou de GS, beleza? THS, Ah, eu inverti. não tem problema. Percebi agora só. Depois você colocou derivada vezes a normal mais derivada vezes a normal. Beleza. Top. Vamos para a próxima regra, então, que é basicamente a mesma coisa, né? Ela tem a mesma ideia, que é a regra do quociente. Então, a regra do quociente é o seguinte: se você tem uma divisão, né, que é o caso aqui, você pode fazer a derivada da de cima vezes a de baixo normal menos a derivada de baixo vezes a de cima normal. Perceba agora que, diferente do caso que você acabou de fazer, onde a ordem não importa mesmo, né? Não tem problema nenhum ali trocar a ordem. Aqui a ordem importa, Uhum, porque esse sinal de menos ele está sempre acompanhado da derivada do de baixo, sacou? entendi. Isso. Então, cuidado aí. Beleza. Daí aqui dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, se você tomar esses cuidados aí, não vai ter muito segredo, não. Muito bem. Então, aí a regrita. Vamos ver o exemplinho. Exemplo. Ah, se nós. Opa, não, esse exemplo não é legal. Cadê o exemplo que eu queria ver? Esse. Nós temos uma função em cima, uma função embaixo. Derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos derivada da de baixo vezes a de cima normal. Acabou. Agora é só fazer essas derivadas dessas coisinhas. Né, perceba que, diferente também do outro caso lá, onde a gente podia fazer a distributiva, aqui, de certa forma, até dá para fazer uma divisão primeiro, né? Fazer a divisão primeiro e depois derivar, mas isso até seria mais complicado, beleza? Então, bem, essa regra aí eu vou deixar de molho, né? Você me parece ter entendido bem. Sim. O que eu vou colocar aqui agora é a regra da cadeia. Essa aqui é uma regra que o pessoal sofre bastante para entender. Então, vamos ver se você pega fácil. Qual que é a ideia da regra da cadeia? Bem, você tem uma função que ela não é tão bonitinha. Por exemplo, isso aqui. Isso aqui a gente não sabe derivar, né? Porque o que a gente vai fazer com uma raiz com duas coisas dentro? Se fosse uma coisa só dentro, daria tranquilo, né? Mas são duas. Bem, então como é que fica? Não fica, né? Uhum. A ideia é, poxa, se fosse uma coisa só, facilitaria a nossa vida. Aí tem É que isso que a gente tem que transformar. pensar. Então a gente vai vamos transformar essa função para que essa parte de dentro vire uma coisa só. Ou Uhum. seja, a gente vai chamar a parte de dentro de U. Então não é mais raiz de 5x mais 2, agora é raiz de U, tá vendo? Beleza. Beleza. Daí, uma vez dito isso, o que que acontece? Você vai ter, então, essa função U
função de x, e você vai ter y agora em função de u. Tá. A ideia é que a gente não quer nenhuma das duas. A gente quer, na verdade, a derivada do y em função de x. Mas a gente consegue, por exemplo, derivar isso aqui, olha só. du dx dá 5, tranquilo. Uhum. E dy du, né, se eu pegar esse carinha aqui, também nós temos a derivada. A gente sabe derivar isso aqui, né? Já chamamos de u para isso. E a ideia é a chain rule, né, a regra do encadeamento, beleza? Que é a multiplicação. Vai multiplicar essas coisas, beleza? Certo. As duas derivadas que a gente obteve aqui. E pronto, né? Uma vez multiplicada, você chega em dy dx, porque, veja, aqui é dy du, aqui é du dx, os du se cortam, right? Sim. Matar e sobrar esse cara. Sobrou aqui, beleza? E daí pronto, para finalizar, para deixar do jeito que a gente quer, né? Divide por, troca, na verdade, o u por quem ele é, né? O não era 5x mais 2, tá aí, beleza? Entendi. Então, uma regrinha assim, bem interessante, né? Ela não vou dizer que ela é fácil, eu não acho fácil. A maioria dos meus colegas desiste, meus colegas de exatas aí desiste quando chega a isso. No meu curso lá que eu fiz, né, faculdade de física, tinha 40 alunos em cálculo, sobrou só 15 depois dessa matéria aí. Vixe, pior que eu consigo entender os que saíram, viu? Nada, cara, você tá pegando rápido, eu achei que você não ia pegar tão rápido, não. Ah, não vou fazer desse jeito, vou fazer de outro jeito. Pra você ver como a regra da cadeia não é só pra prejudicar, pra dificultar, ela facilita. Então, se liga. Digamos que a gente tivesse essa função aqui elevada a 12. Certo. O que o aluno que não estudou a regra da cadeia faria, né? Ele faria uma coisa que não está errada, mas que tomaria a vida inteira dele fazendo, que é a multiplicação, né? 12 vezes, né? Nossa. Então você ficaria, no mínimo, aí uma tarde inteira fazendo esses termos, né? Certo. Se não conhecesse o binômio de Newton, por exemplo. Mesmo com o binômio de Newton, isso aqui ficaria infernalmente grande. Então, o que a gente vai fazer? Ai, pô, se fosse só u elevado a 12, facilitaria tanto, né? Porque daí seria só usar a regra da cadeia, certo? Uhum. Desculpa, seria só usar a regra do tombo, né? U elevado a 12 seria 12 e u na 11, certo? Isso. Isso. Então, vamos fazer isso. Vamos chamar de u quem tá ali dentro. Só quem tá ali dentro, 12 não, entendeu? Uhum. Como você já viu que vai ser importante ter as derivadas, uma vez que a gente chama, já deriva. Depois a gente vai ter que usar essas derivadas para fazer a multiplicação mesmo, certo? Certo. Aí já deixa anotado do lado. Exato. E aqui vai ficar o quê? Bem, vai ficar u elevado a 12, né? Uhum. Como a gente havia previsto. Então, df du, 12 u na 11. Muito bem. Daí, agora, a gente não quer nenhuma dessas duas. A gente quer o df dx, que pode ser obtido como df du dx. Quem que é o df du? É esse cara aqui, 12 u na 11. Fez esse 12 aqui. Vezes o outro, eu já deixei colorido para não ter conversa. Ó, um cuidado que você tem que ter que os alunos não têm às vezes, colocar parênteses. Se tem Uhum. mais de um termo, tem que colocar parênteses porque eles estão se multiplicando por completo, certo? Certo. Daí, para terminar a conta, é só trocar o u por quem ele é. O não era x ao quadrado mais 5x mais 6. Uhum. Pronto, acabou a conta. Beleza? Claro, você não vai inventar de fazer essa multiplicação, que seria retardadice, beleza? Beleza. Muito bem, então essa foi a minha, agora eu vou pôr uma para você fazer, tá? Certo. Então vamos lá. Ah, muito bem, então, again, eu recomendo fortemente que você faça que nem eu, tá? Faça do mesmo jeito, as mesmas letras, o mesmo tudo, para que Tá. você acostume de um jeito didático assim. Depois que você pegar o jeito, né, você faz mais rápido, né? Beleza? Eu Beleza. te mandei no zap aí, e é isso.
Pode só tirar um pouquinho o zoom, só pra eu ver como é que você tinha feito outro, pra eu lembrar?
E aí, como é que vai a continha? Acho que eu terminei aqui, deixa eu ver se tá certo. Muito legal. Acho que tá certo, não tenho certeza. Não sei se terminou, na real, não sei se é tipo o máximo que dá pra chegar. Mandei. Let me... Não se preocupe em simplificações. Mas falta uma coisa aqui na sua resposta. Certo. Veja, você definiu quem é o U, derivou, ok. Depois você não escreveu quem é f de U, mas eu entendo que você entendeu o que é, ficou desse jeito. Uhum. Daí você tinha que demonstrar quem era quem, né? Os termos multiplicando, se a derivada seria a multiplicação desses dois. E esse é o penúltimo passo. O último passo é você trocar o U por quem ele é em termos de x, né? Ah, é verdade. Isso. Esqueci de trocar. Mas aí é só escrever o U ali por extenso e aí tá certo? Sim. Eu só. Não precisa simplificar, em outras palavras. Eu só acho que é importante que você escreva F igual, né? Como eu te falei, sempre tem que ter igual numa sentença matemática, senão não é matemática, sacou? Certo, beleza. Por exemplo, esse vermelho que você escreveu aqui, que merda é essa? Isso aqui é a derivada, então você deveria ter escrito F' igual, certo? Beleza. Muito bem. Show de bola, cara. Para quem não estudou absolutamente nada, eu acho que você pegou muito rápido tudo. Normalmente eu não consigo chegar em regra da cadeia com os meus alunos. Muito Que bem. Só bom. peço que Espero que na você. prova seja assim também. Também espero. Tu faz faculdade onde? Tô fazendo Mackenzie, cara, engenharia de Ah, produção. boa, de boa. Produção na Mackenzie. Eu te mandei uma apostila aqui, que é essa que nós estávamos utilizando. Ela é bem boa, como você reparou, tem muitos exemplos. Sim, sim. Não dá para fazer aí. E também já mandei algumas vezes, né? Todo esse papel que nós estávamos trabalhando. Então é isso, cara. Gostei da aula. Se precisar de mais, é só chamar, beleza? Belezinha, fechou. Show de Obrigadão, bola. viu? Eu que agradeço. Valeu, abraço. Tchau, tchau, abraço.